Dados do documento, obtidos em 2020, apontam que 2 bilhões de pessoas não possuem acesso à água potável, o que representa 1/4 da população mundial. A nossa vida urbana é muito frágil. Se ficar sem energia e sem água, você pode produzir um caos em poucos dias. As pessoas brigando para ter água é uma coisa que eu prefiro nem imaginar. Cerca de 4 bilhões de pessoas no mundo vivem com a falta de água pelo menos um mês por ano. Olá, esse é o podcast Politimídia. Sou Alice Kelly e te convido para um papo bem legal sobre saúde pública, legislação e a substância essencial para a nossa sobrevivência, a água. Você tem conhecimento sobre a qualidade da água que consome? E mais, você sabe o que é a Solução Alternativa Coletiva, SAC? SAC? O chafariz eletrônico faz parte da chamada Solução Alternativa Coletiva, a SAC, que é caracterizado como toda modalidade de abastecimento coletivo de água distinta do sistema de abastecimento público. Com a situação de escassez e o aumento dos custos de produção e venda de água mineral, o Rio Grande do Norte registrou um fenômeno ocorrido em todo o estado, a popularização dos chafarizes eletrônicos. Dispositivos que armazenam e comercializam água para toda a população com preços baixos, se comparados à média de outros locais de venda de água potável. Esses chafarizes combinam a venda de água a um sistema moedeiro, funcionando a partir de pulsos que distribuem água por moedas e cédulas. Porém, a água distribuída nesses recursos não é mineral e as informações sobre o funcionamento, a origem e a manutenção desses chafarizes não são de fácil acesso e tampouco de conhecimento dos consumidores. E que tal investigarmos isso juntos? Darmos início ao nosso bate-papo e conhecermos um pouco mais sobre essas questões, vamos agora falar com Lina Vitória, estudante de Biologia na UERN e aluna da professora Regina Célia, que é especialista sobre as questões relacionadas à água e irá nos contar mais sobre o que aprendeu com a profissional em relação à temática. Olá, Lina, bem-vinda ao nosso podcast. Bem, explique pra gente o que você aprendeu nas aulas com a professora Regina sobre qual a importância de se consumir água de qualidade. Oi, Alice, muito obrigada pelo convite, né? Então, qual seria essa importância de consumir essa água de qualidade? Bom, nós sabemos que a água ela é um fator essencial, né, na vida humana e ela é tanto essencial nessa questão de saúde humana como também no meio ambiente, também na economia, né? E a água, ela é muito importante porque ela ajuda nessa hidratação do nosso corpo e ela também, né, atua nessa questão do transporte de nutrientes até as nossas células e elas também vão ali auxiliar, né, nessa eliminação de toxinas do nosso corpo através tanto do nosso suor como também da nossa urina. Então, por isso que é muito importante, né, você saber a fonte ali da água que você está consumindo para você conseguir fazer essas funções essenciais do seu corpo de maneira correta. Você conhece os chafarizes e o que acha sobre o uso deles? Essa questão, né, de conhecer os chafarizes entra realmente numa questão mais histórica, porque os chafarizes, eles apresentam, né, essas estruturas, assim, alguns, né, claro, umas estruturas mais arquitetônicas, então a gente pode observar que a utilização do chafariz é uma questão utilizada há muito tempo, né? Pessoas da antiguidade já utilizavam esses chafarizes, né? Porque não tinha realmente essa questão de uma possibilidade de uma água mais fácil de ser consumida. Então, o uso do chafariz ele é muito importante, né? Principalmente nessa questão de cidades de interior, né? Que não tem uma acessibilidade tão grande ali à água. Então, essas prefeituras que liberam essa utilização de chafarizes, eles têm ali o dever de saber a qualidade daquela água, também conscientizar ali a população sobre essa responsabilidade, né? Dessa utilização desse chafariz, manter sempre limpo, né? Não quebrar esse chafariz, porque ali, querendo ou não, é o que vai fornecer ali uma água potável para aquela população, né? E o chafariz, ele vem se modernizando, né, ao longo do tempo, para gerar esse abastecimento de água melhor para moradores, né, para a população ali da região. É de conhecimento que a água distribuída nos chafarizes não é mineral. Assim, há ressalvas a se fazer
Ou podemos confiar que é uma água própria para o consumo? Essa questão da água distribuída nos chafarizes não ser mineral é uma questão que nós temos que discutir, né, sobre ela, porque não significa que essa água não vai ser boa para o consumo. Ela só não vai ter ali, né, essa quantidade de minerais que seriam bons ali para o corpo humano, mas é uma água que ainda pode, né, ser considerada adequada para o consumo. Porém, né, temos que ver os fatores em torno disso. Então, será que essa água ela tem um tratamento adequado? Será que a vigilância sanitária dessa cidade está fazendo ali uma pesquisa? Ela está indo atrás para saber se o tratamento daquela água está adequado? Então, se isso estiver ok, então sim, essa água vai ser boa ali para o consumo daquela população. E também é muito importante saber se políticas públicas estão voltadas para isso, né? Nessa questão de testagens regulares ali desse chafariz também, porque mesmo que tenha um tratamento adequado, é necessário uma manutenção, né, desse chafariz para ver se a água também, né, está ok. Também entra muita questão da poluição que nós temos hoje em dia, né? Então tem que saber realmente de onde veio essa água. Tem uma fonte segura, né, para saber se a água ela foi ali procurada, né, ela foi posta naquele chafariz de uma fonte confiável, né, e não contaminada, né, porque aí vai ser responsável para evitar ali riscos de saúde, né, da população e de todas as pessoas que utilizam essa água. Então, a água, ela vai ser, né, distribuída de acordo, né, com a região, também com a infraestrutura. Então, é muito importante realmente que as políticas públicas voltadas para essa questão de distribuição de água, que é uma crise, né, que nós temos muito grande hoje em dia, esteja ok, que pense na população para fazer uma manutenção e também um fornecimento de água adequado para a população. Em relação aos malefícios de consumi-la, quais são eles? Todo lado positivo, nós também vamos ter ali um lado negativo. Então, se você está consumindo uma água que você não sabe ali a procedência dela, né, com certeza ela vai gerar ali malefícios. Então, os malefícios mais comuns, né, que nós podemos ter, pode ser a contaminação, né, por bactérias. Então, isso pode gerar ali febre, diarreia e vômitos, né, nas pessoas que consumem aquela água. E também alguns componentes químicos, né, como o chumbo e nitrato, que pode causar ali problemas futuros, né, na população que está consumindo aquela água. Então, por isso que é muito importante saber de onde vem essa água, se não está sendo uma água poluída, né? Então, a população precisa saber, né, precisa ter esse conhecimento de onde vem essa água que eles estão consumindo, né? Se realmente é uma água de fonte confiável, né, para diminuir ali a preocupação da população em relação a essa água desse chafariz e, né, causar ali um bem-estar e garantir a saúde dessa população. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Alice. Foi um prazer participar do podcast. E a gente continua aqui, com mais bate-papo sobre saúde pública. Então, percebemos na conversa com a Lina Vitória que a água é de fundamental importância e que devemos ter atenção com esse recurso. E assim, fique agora com o quadro Mais Saúde, apresentado pela jornalista Bianca Mires, que irá nos contar curiosidades sobre essa temática. Olá, Bianca! Olá, Alice! Bem, uma curiosidade que podemos abordar hoje foi a nota emitida pelo governo do estado em 2021 sobre a situação de escassez hídrica no Rio Grande do Norte, indicando um aumento do consumo de água oriunda da SAC. O comunicado chama atenção para a realização de peças publicitárias enganosas, que atribuía uma suposta autorização da Vigilância Sanitária Estadual para o funcionamento desse mecanismo. Entretanto, segundo os órgãos, os estabelecimentos funcionam de maneira clandestina, sem controle sanitário, promovendo riscos à população consumidora. A bióloga formada pela UERN, Renata Fernanda, que teve como objeto de estudo de TCC a água distribuída pelos chafarizes, chama atenção para o fato de que os locais devem apresentar as devidas autorizações, assim como alvará de funcionamento. E ainda salienta a importância do acompanhamento da vigilância sanitária e da periodicidade em que devem ser comprovadas as testagens.
Agora, vamos conversar com a estudante Karina Souza, que é consumidora da água dos chafarizes e irá nos contar sobre sua experiência. Olá, Karina, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, por qual motivo você começou a consumir água desses dispositivos? Oi, Alice, obrigada pelo convite, é um prazer. Então, começou com a indicação de um amigo meu. Ele ia passando em frente a um local que estava abrindo um chafariz. Aí ele falou que estava abrindo em vários lugares de Mossoró e que tinha interesse em testar. E ele comprou, testou. Depois que ele testou, eu comecei a usar também. Vi que era praticamente o mesmo gosto da água mineral e comecei a usar. E você tinha conhecimento do que foi debatido aqui ou algo te deixou surpresa? Não tinha conhecimento, fiquei bastante surpresa com o conteúdo abordado. Mas, Karina, quanto aos seus direitos como consumidora, o que você sabe? Então, Alice, sobre meus direitos de consumidora, eu sei o básico. Eu não sabia sobre toda essa questão em torno do consumo da água do chafariz. Não sabia que tinha todo esse problema na utilização. Mas com certeza a partir de agora eu ficarei mais atenta. Você pretende continuar consumindo? Não, depois de todas as informações que eu obtive, com certeza eu irei parar de utilizar e voltar a utilizar água mineral normal. Obrigada, Karina, pela sua contribuição. Por nada, foi um prazer. Precisando, só chamar. Bem, gente, vamos agora ao bloco de esclarecimentos sobre legislação, apresentado pela jornalista Mona Lisa Teixeira. Então, Alice, como foi debatido, as informações em relação a essa questão não estão disponíveis e nem possuem fácil acesso. Assim, a população desconhece sua origem, seus direitos e o que está consumindo. Dessa forma, em um contexto de crescimento acelerado das SACs, principalmente da comercialização por meio dos chafarizes, o governo do estado, através da CESAP, editou uma portaria que, a princípio, serve até hoje como a regulamentação para esse mecanismo. A Portaria Conjunta número 5, publicada em 4 de março de 2021, dispõe sobre os critérios para a liberação do alvará sanitário dos estabelecimentos que distribuem e comercializam essa água para o consumo humano no estado. Diante de tantas dúvidas em relação a este mecanismo, a equipe de produção dessa reportagem entrou com um requerimento pela Lei de Acesso à Informação, solicitando diversos esclarecimentos e documentos relacionados à questão da transparência quanto à rotina de fiscalização, parâmetros de qualidade da água e o funcionamento dos chafarizes na cidade. Porém, com as respostas obtidas, foi observado a ineficiência e o descaso com a transparência. As respostas foram fora do prazo, pouco objetivas e censuradas. Obrigada, Mona Lisa. Bem, com esses dados, percebemos que não possuímos o total acesso ao que é nosso por direito, as informações. Conversamos agora com Breno Góes, advogado na Câmara dos Vereadores de Mossoró, especialista em transparência e em lei de acesso à informação, que esclarece algumas dúvidas sobre transparência e sua importância socialmente. Olá, Breno, seja bem-vindo. Então, como funciona a transparência em Mossoró e como ela pode ser útil para entendermos o funcionamento das SACs? No município de Mossoró, a transparência ela vai funcionar como em qualquer outro município. Nós temos o portal da transparência, no site oficial do município, que deve conter, todas as informações pertinentes, referentes a gastos, a receitas, despesas, leis orçamentárias e aquelas informações que, porventura, o cidadão ele não venha a encontrar, ele pode solicitar via requerimento, um requerimento administrativo, ou ele pode tentar resolver junto à ouvidoria ou ao Fale Conosco, que é uma linha direta entre o cidadão e a administração pública. E quais os mecanismos oficiais de transparência que o consumidor pode acessar para obter informações? Enquanto consumidor de serviços públicos, o local mais adequado para que você entre em contato com a administração pública é a ouvidoria. Lá é onde você vai fazer sugestões, vai fazer reclamações, vai fazer elogios. Então, é um local muito adequado, por exemplo, para você fazer uma reclamação acerca de algum dado que deveria estar no portal da transparência, mas não está, entendeu? Então, ou então fazer uma denúncia sobre o mau funcionamento de uma UBS, a falta de material numa UEI e por aí vai. Enquanto consumidor de serviços públicos, o canal mais adequado é a ouvidoria.
A nossa equipe teve dificuldade em ter acesso a dados que devem ser públicos. Então, o que podemos fazer quando a transparência não nos fornece as informações solicitadas? Quando os dados não estão disponibilizados no portal da transparência, em regra nós temos 3 caminhos. Pode haver o contato com a ouvidoria ou com o Fale Conosco, para que esses dados eles venham a ser disponibilizados. Pode haver o protocolo de um requerimento administrativo, para que o município forneça os dados solicitados, ou a judicialização, buscar a justiça para que a justiça determine a apresentação dos dados. E tem mais alguma informação que você queira deixar para os espectadores? É muito importante que a sociedade, seja através do cidadão, de forma individual, seja através da academia, seja através de organizações não governamentais, ela esteja cada vez mais antenada com a transparência. A internet e a tecnologia da informação nos aproximam cada vez mais da informação em tempo real. Então, é muito importante que a gente aproveite, utilize essas ferramentas, de modo que a gente possa cuidar, né? De modo que a gente possa ter um carinho por nosso município, pois a transparência ela serve para isso, para a gente poder fiscalizar e tentar melhorar, na medida do possível, a utilização dos gastos públicos. Obrigada, Breno, pela sua participação aqui no nosso Politimídia. Foi muito esclarecedora. Eu quem agradeço. Gente, espero que nosso episódio tenha ajudado de alguma maneira e esclarecido suas dúvidas. E fica aqui a cobrança ao Estado e à Prefeitura. Para mais informações, você pode acessar o site na descrição do podcast. Obrigado por terem ficado até aqui e a gente se vê na próxima. O podcast Politimídia é um projeto de estudantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, com a apresentação de Alice Kelly, roteiro, edição, produção e direção de Alice Kelly, Bianca Mires e Monalisa Teixeira, com a contribuição de Lina Vitória, Renata Fernanda, Breno Góes e Karina Souza.